Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, boa noite, alunos, tutores, coordenadores. Eu sou a professora Tayane. Hoje nós teremos a nossa 4ª aula de português instrumental, comigo como formadora e com a professora Anabela como minha assistente. A professora Ruth, ela precisou viajar a trabalho e hoje nós conduziremos essa aula. Nós esperamos o apoio, de vocês e a contribuição, professora Anabela? Com certeza. Boa noite a todos os polos, boa noite ao IFAC que está nos assistindo nessa teleaula. E não tenho sotaque do Piauí, gente? Vocês perceberam, mas vou trabalhar com vocês junto com a professora Tayane hoje. Tá bom, mas eu tenho, então então tranquila. Resolvida. Bem, hoje na nossa 4ª aula nós estudaremos sobre concordância verbal e nominal e sobre regência. Antes do início da nossa aula, nós assistiremos a um vídeo que foi produzido aqui pela nossa equipe de produção sobre esse tema e já nós retornamos e comentaremos sobre isso. Olá! No dia a dia, às vezes, cometemos alguns erros que já parecem tão naturais que nem percebemos. Hoje você acompanha uma entrevista com o professor convidado sobre regência e concordância. Vamos lá? É frequente esse engano de achar que regência e concordância são a mesma coisa pelo fato de eles estarem no mesmo campo semântico. Mas regência, ele trata da relação do verbo ou do nome com os seus regidos, com termos regidos, com preposição, com outros termos. E a concordância trata da relação do nome ou do verbo com os seus termos anteriores ou posteriores. Por exemplo, a regência, ela trabalha muito mais no campo da significação, que você tem que trocar um termo pelo outro para ter uma significação correta das coisas. A concordância, ela já trabalha num outro campo, que é a igualdade de masculino e feminino e de singular e plural, tanto para os nomes quanto para os verbos. É que nós temos que diferenciar língua escrita e língua falada. Acho que comumente a língua é como roupa. Cada evento tem uma roupa e um tipo certo de se vestir. A língua também. Se você está em determinada função social, ou desempenhando papel social, você tem que se adequar para aquela língua específica. Então, se você vai escrever, a gente não escreve como fala, mas também não é muito aconselhável falar como se escreve, dependendo do ambiente em que a gente está. Por exemplo, você está em família, não é muito comum, não é muito usual, nem muito aconselhável que você tenha um desenrolar oral extremamente clássico, porque aí você atrapalha a tua comunicação. Só que se você vai fazer um concurso, se você vai submeter uma prova escrita ou vai escrever um texto, obviamente você tem que dominar outro tipo de língua, que é a língua escrita. E ela tem regras próprias, ela tem regras que são apropriadas para a escrita. Por exemplo, você não pode dizer na língua escrever, você pode dizer, mas não pode escrever nós vai ou a gente vamos, que é muito comum as pessoas dizerem isso, A gente vamos porque acha que a gente é plural, mas na verdade a gente é singular, ele só simboliza muitas pessoas, mas a gente vai e não a gente vamos. Então, geralmente as palavras que são singular, mas que proporcionam uma ideia de pluralidade, as pessoas colocam naturalmente no plural. Para a fala, ela não tem muita significação dependendo do evento em que você está. Agora, para a escrita, ela é um erro que pode lhe eliminar, que pode tirar você de um concurso, que pode atrapalhar até na tua composição de escrita. Viu só? Tenho certeza que depois destas dicas, você usará a maneira correta sempre. Tchau e até a próxima.
viram, as dicas do professor foram sobre o assunto que nós vamos estudar hoje, né? Concordância e regência. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais os conhecimentos que nós já temos sobre esses assuntos, haja vista que a gente emprega no nosso dia a dia nomes e verbos a perder de vistas, né, professora Anabela? Então, hoje nós vamos começar com a concordância verbal. Vamos logo lá para o nosso slide. Concordância verbal, o que seria isso? Você tem que avaliar qual é a situação em que aparece o sujeito e o verbo, se ele está no singular ou se ele está no plural. Para tanto, você tem que observar o sujeito e o verbo. Como a gente faz isso? Como é uma concordância entre os verbos, a gente tem que analisar se a pessoa, o sujeito daquele verbo está na primeira, segunda ou terceira pessoa, para assim utilizarmos adequadamente a concordância e a regência desses verbos. A gente vamos estudar a concordância verbal, professora Tayane? A gente vamos estudar, olha só a brincadeira que nós fizemos aqui, que o professor comentou no vídeo. A gente, embora represente um coletivo, ele está escrito no singular, não é mesmo? Vamos está escrito no plural. É a primeira pessoa do plural. Então, essa concordância aqui está inadequada. Quando nós empregarmos uma linguagem formal, uma linguagem padrão, nós precisamos evitar esse tipo de construção frasal, tá certo? Então, vamos lá. Vejam só essa charge que nós encontramos aqui. Seu nome não é um nome, Osmar, é um erro de concordância. Como é o seu nome? Humberto. E o seu? Doisberto. Vejam, gente, vamos analisar a primeira imagem. Porque o personagem, né, esse nosso personagem aqui, disse que Osmar é um erro de concordância. Porque os está no plural, né? Para ele, como ele levou tudo ao pé da letra, deveria ser os mares. Porque o artigo está no plural, como se ele tivesse interpretado dessa forma. No slide seguinte, já que o primeiro é só um, que é o Humberto, o próximo deveria ser dois. Mas aí, sem estar no singular, deveria estar no plural, né? Essa charge é só para a gente compreender um pouco como empregar essa concordância. Por isso, nós temos a nossa primeira dica de hoje. Nós precisamos descobrir o quê, professora Anabela? Qual é o verbo e qual é o sujeito? Para que a gente possa efetuar a concordância adequada desses verbos e desses nomes. Então, a regra geral da concordância verbal é o quê? É o verbo concordar com o seu sujeito. De que maneiras? Entre a pessoa, né? A pessoa que compõe esse sujeito, se ele está na primeira, na segunda ou na terceira pessoa, do singular ou do plural. Vamos observar aqui o exemplo, porque vai ficar mais fácil. O chefe da seção pediu agilidade aos funcionários. Qual é o sujeito, professora Tayane? Como a gente faz para descobrir qual é o sujeito? A gente precisa encontrar primeiro... Qual é o verbo? Qual é o verbo? O chefe da seção pediu agilidade aos funcionários. Pediu é o nosso verbo. Quem foi que fez esse pedido? Quem fez essa solicitação? Foi o chefe da seção. Se esse sujeito está no singular, o verbo tem que concordar com ele. Não seria adequado colocar pediram, porque era só um personagem, só uma pessoa, né, que falava naquele momento. Ele pediu, o chefe pediu, né? Então, vejam que a concordância ela está relacionada entre este verbo e o nome que faz parte desse sujeito. Tá e se certo? o sujeito for composto, professora Tayane? Se o sujeito for composto, a situação ela muda um pouco, porque a gente tem outras opções. O que seria um sujeito composto? Um sujeito em que há mais de um núcleo. Ana, Maria, Pedro fizeram alguma coisa, né? Nós temos 3 pessoas, 3 personagens compondo aquele sujeito. Vamos ver aqui no slide. Sujeito composto, quando ele vier antes do verbo, o verbo precisa ficar sempre no plural. Vamos ver o exemplo. O cão e o gato
dormiam lado a lado. Vejam que dormiam está no plural, porque esse nosso sujeito ele é composto, tem 2 núcleos aqui dentro, não é mesmo? O exemplo seguinte, as professoras e os alunos estão muito atentos. O núcleo desse nosso sujeito aqui, novamente, é composto. Então, esse verbo, de maneira nenhuma, poderia estar no singular. Dormia ou está, certo? E se o sujeito composto for pós-posto ao verbo? Se esse sujeito composto vier depois, né, pós-posto, depois do verbo, você tem as 2 opções para empregar. Ou o plural, concordando com os 2, não é mesmo? Ou concordando apenas com o mais próximo, ou seja, no singular, dependendo da conjugação dele. Olha o exemplo. Viajaram o deputado e o senador. Nós temos um verbo no plural por conta desse sujeito aqui, pós-posto, né? Ele veio depois do verbo e ele tem 2 núcleos nesse sujeito. Como o verbo veio antes, nós podemos empregar essa outra opção. Viajou o deputado e o senador. Ambas frases estão corretas, tá certo, gente? E se o sujeito composto for pessoas gramaticais diferentes? Só para complicar um pouquinho mais, né? Só que tem uma dica bem bacana para vocês. Basta você substituir esse sujeito composto por um pronome equivalente que nós já conhecemos. Eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Vejamos o exemplo. Tayane e eu queremos que você entenda o assunto. Olha só o verbo queremos. Quem quer alguma coisa aqui? Tayane e eu e Anabela, né? Por exemplo. Nós queremos. Faça a substituição que vai facilitar para vocês. Tayane, Adriano e eu somos colegas de trabalho. Vejam que o sujeito, né, está relacionado a esses 3 núcleos aqui, né? A esses 3 núcleos aqui. O eu, o Adriano e Tayane. Como o eu está presente, nós novamente poderíamos substituir pelo nós. Nós somos colegas de trabalho. A tutora e os alunos chegaram logo no início da aula. O verbo chegaram está concordando com esse nosso sujeito, né, composto. A tutora e os alunos chegaram. Podemos substituir por eles. Eles chegaram. E a concordância adequada. Aqui não caberia, por exemplo, chegamos. Por que não caberia o chegamos? Porque eles chegamos é inadequado, não é mesmo? Então, você precisa substituir esse sujeito composto, extenso, por um pronome equivalente de acordo com a associação que for possível. Aí você consegue fazer a concordância adequada, tudo bem? Vamos para o próximo. E se o sujeito for composto no singular? Quando o sujeito é composto, tem coletivo, Isso, tem um sujeito coletivo, tem um substantivo coletivo, mais uma palavra no plural. Calma, é simples, vamos aqui no slide. Quando o sujeito ele é coletivo, está no singular e tem uma palavra, né, no plural, ou expressões do tipo maioria de, a metade de, parte de, com o substantivo no plural, basta você utilizar, você tem as 2 opções para empregar. Ou o sujeito fica no singular ou no plural, o verbo no caso, desculpa. Ou ele fica no singular ou fica no plural. Vejamos um exemplo, que seria mesmo um substantivo coletivo, né? Quando a gente tem uma palavra que expressa um grupo, né? Representa um grupo. Um grupo de alunos gostaria ou gostariam de estudar um pouco mais sobre concordância, é o que nós estamos fazendo, né? Um grupo, você pode colocar no singular, porque vai concordar com esse sujeito, ou pode colocar também no plural, porque também concorda com parte desse sujeito. Por isso, a opção de você empregar ou singular ou plural, porque nós temos no sujeito palavras no singular ou no plural.
Olha o outro exemplo. A maioria dos estudantes precisa ou precisam de mais dicas. A maioria precisa ou os estudantes precisam. Então, quando nós tivermos um substantivo longo, um sujeito longo, né, que tenha qualquer uma dessas expressões de coletividade ou a maior parte de, uma parte de, a metade de, você pode colocar o verbo no singular ou no plural, que a concordância está adequada, tudo bem? E se o sujeito for composto por uma palavra ou uma expressão singular? Porque aí, no caso, é uma expressão coletiva. E se for uma expressão singular? Quando nós temos uma expressão que vai resumir tudo aquilo que foi dito antes, você fala, comprei, um exemplo, né? Casa, apartamento. Não, comprei não, né? Porque também é exagero. Mas vejamos o exemplo. Casa, apartamento, imóvel, tudo era muito caro. Vamos ver o exemplo para vocês facilitar para a gente? Concordância, regência, crase, tudo fica mais fácil se prestarmos atenção. Vejam que o nosso sujeito, ele é cheio de palavras, não é isso? Porém, no finalzinho dela nós tivemos uma expressão que a gente chama de uma expressão com uma palavra que resume o que foi dito, né, anteriormente. Essa palavra fica no singular. Portanto, o verbo também deve ficar no singular, porque apareceu essa palavra que resume tudo que foi dito anteriormente. Outro exemplo, o frio, a fome, o cansaço, nada o impediu de terminar a jornada. Nós temos o nada resumindo todo esse sujeito composto que apareceu aqui. Quando esse elemento aparece no sujeito, a palavra tem que ficar no singular. Tá certo, gente? Vamos lá, eu quero todo mundo me ajudando, contribuindo. Vamos lá. Pronomes relativos. Quais são os pronomes relativos? Quem? Quem? Vamos estudar esses pronomes hoje. Primeiro, o que são pronomes relativos? São pronomes, né? São palavras que estão presentes numa frase para substituir um nome ou estou se aproximar dele, né? Para modificá-lo, para acompanhá-lo. Os pronomes que e quem, dependendo da circunstância que eles aparecem, eles podem ficar no singular ou no plural. Vamos ver os exemplos. Quando o sujeito é o que, o verbo vai concordar com o seu antecedente, vai concordar com quem aparece antes, a pessoa que aparece antes. Vejamos, são vocês que precisam de ajuda. Por que o precisam estar no plural? Porque nós temos um sujeito que está também no plural. Vocês precisam, tá certo? Vamos ver o próximo exemplo. Serão eles que farão os questionamentos sobre a nossa aula de hoje. Por que nós colocamos farão no plural, no futuro, né, no plural? Porque serão eles que farão esses questionamentos. Então, quando nós temos o pronome que, a gente tem que prestar atenção que a concordância vai ser sempre com a pessoa a quem ele se refere. Por isso ele se chama pronome relativo. Lembrando que, olha só, aqui nós temos mais um verbo. E esse verbo também concorda, tá certo? Com esse nome que tá ali. Eu não posso dizer é vocês que precisam. Já haveria um outro tipo de inadequação, tá certo? É vocês que precisam, é eles que precisam. Não, a gente tem que fazer a concordância de acordo com a pessoa, tá certo? A quem se refere. Quando for o sujeito, quem, aí você tem uma opção. Ou concorda com o antecedente da mesma forma do que, ou fica na terceira pessoa do singular. Esta, lembrando, é a concordância mais empregada. A na terceira pessoa do singular. Vejamos. Mas pode ser um ou outro, correto, professora? Correto, tanto faz. Somos nós quem compramos ou comprou aí. Fomos nós quem compramos aí ou fomos nós que
Não, desculpa, ou fomos nós quem comprou aí. Lembrando que a expressão no singular, ela é a mais utilizada, tá? Fomos nós quem comprou aí. Porque o comprou está relacionada, né, ao quem. É como se o quem representasse um ele, digamos, porque está na terceira pessoa do singular, tá, gente? Olha outro exemplo. Foram os alunos quem fizeram ou fez as atividades. Ou você fala os alunos que fizeram ou os alunos quem fez. Se você empregar o fez, está correto. Se você empregar o fizeram, também está correto. O quem aceita as duas possibilidades. Vamos ver um exemplo, professora Anabela? Vamos lá. Tchau, Josias. Até a próxima. Até mais. Jogar damas é ótimo para ativar o cérebro. Epa, sou eu quem mora aí. É mesmo? Olha só o quem aparecendo aqui na história. Sou eu. Quem mora aí? Veja que ele empregou a terceira, o verbo mora, na terceira pessoa do singular. Sou eu quem mora aí. Ele poderia ter dito, sou eu quem moro. Aí estaria adequado. Mas a forma mais adequada é a terceira pessoa do singular quando você emprega o quem. Tá Estaria certo? errado se eu dissesse sou eu que moro ali. Que sou eu que mora ali. Exatamente. Se você utilizar o que, vamos empregar aqui o que? Sou eu que... Se você tem o que, o pronome relativo que, o eu é que tem que ser o seu antecedente, não é mesmo? Então, aqui só caberia sou eu que moro aqui. Tá certo, gente? Muito bem, vamos para o nosso próximo slide. Vamos lá. Sujeitos ligados por ou nem. Depende da circunstância, depende da situação. Se houver uma ideia de exclusão, o verbo fica no singular, porque só uma ideia vai prevalecer. Se nós tivermos o sujeito dando a ideia de inclusão, né, o oposto da exclusão, então a gente tem o verbo no plural. Vamos ver o exemplo. Se houver ideia de exclusão, o verbo fica no singular. Se não houver essa ideia de exclusão, nós temos então o verbo no plural. Vamos lá. Uma ou outra opção acabará por prevalecer. Só uma opção é que vai funcionar ali, digamos. Só uma decisão é que vai acontecer, que vai dar certo ali naquela opção. Então, a ideia de exclusão está presente. Uma ou outra ideia de exclusão. Na próxima, nem você, nem seu amigo possuem dúvidas sobre concordância. Nós esperamos isso, né, professora Anabela? Esperamos que ninguém fique com dúvidas. Nesse caso, não possui ideia de exclusão, tá, gente? Não possui ideia de exclusão nesse caso, a ideia de inclusão, nem você, nem seu amigo, ou seja, ninguém, todos, né, não possuem dúvidas sobre concordância. E agora? Aluga-se ou alugam-se apartamentos? Precisa-se ou precisam-se de operários? Como é que fica, professora Tayane? Nós encontramos muitas placas, né, muitos outdoors por aí, utilizando aluga-se casas, ou até mesmo alguém resolve colocar uma plaquinha quando vai precisar vender alguma coisa, aluga-se, vende-se estas terras, alguma coisa assim. Vamos analisar quando é que a gente tem uma partícula passivadora ou um índice de indeterminação do sujeito, para ver se facilita um pouquinho mais quando a gente tiver que empregar essas concordâncias. Vamos lá. Aluga-se ou alugam-se apartamentos? Precisa-se ou precisam-se de operários? Vejamos o primeiro caso.
Alugam-se apartamentos. Neste caso, apartamento é o sujeito desse verbo. Nós vimos lá nos nossos primeiros slides, que esse verbo deve concordar com o seu sujeito. Por que eu sei que apartamentos é o sujeito de alugam-se? Vamos tentar transformar essa frase para a voz passiva? Por isso esse se chama-se partícula passivadora. Apartamentos. Como ficaria o verbo ser aqui? Alugados. Ai, gente, acabei mudando aqui de página. Peraí, só um minutinho. Foi lá pra frente, mas já encontrei aqui novamente. Apartamentos são alugados. Quando a gente tem o sujeito concordando com o seu verbo, nós não temos ali a concordância adequada entre verbo e sujeito. Então, se quando você transforma para a voz passiva, esse sujeito, ele está no plural e o verbo também precisa ficar no plural, então o alugam-se também deve ir para o plural. Olha só, não poderia ser aluga-se apartamentos, porque apartamentos está no plural. Diferentemente do que acontece no exemplo seguinte, precisa-se de operários. Esse se, ele não tem a mesma função do se que a gente viu lá em alugam-se. Por quê? Porque ele é um índice de indeterminação do sujeito. Isso significa que o verbo deve ficar sempre na terceira pessoa do singular. O que é isso? O adequado é precisa-se de operários. Esse de é que faz a diferença. Essa preposiçãozinha aqui. Ela está determinando, né, que nunca o de operários vai ser sujeito do verbo precisa-se. Até porque não dá para a gente fazer essa transformação para a voz passiva. De operários são precisos, de são precisados. Não tem como a gente efetuar essa transformação para a voz passiva, por conta dessa preposição aí. O de operários, na verdade, funciona como um objeto indireto desse sujeito, né? Desculpa, desse verbo que aqui está, desse verbo impessoal que está aqui, certo? Existem outros exemplos de verbo impessoal. São aqueles verbos que sempre devem ser flexionados na terceira pessoa do singular. É o verbo haver e fazer, quando eles indicam tempo passado. Faz tempo que não vejo a professora Ruth, né? Um exemplo. Faz tempo que eu não vejo, né, a minha família. O verbo haver também, quando ele estiver funcionando como existir, também vai funcionar como um verbo impessoal. A gente vai já ver um exemplo de cada coisa dessa, né? Cada um desses exemplos. Outra situação é chover, nevar, trovejar, qualquer outro verbo que indique fenômenos da natureza. Também funciona como impessoal. Vamos ver o primeiro exemplo. Faz meses que os alunos esperam por dicas de português. O verbo fazer na terceira pessoa do singular, apesar dessa palavrinha meses aqui estar no plural, viu, gente? Faz, indicando o tempo que passou. O mesmo acontece com havia. Havia muitas pessoas na fila do banco. Embora esta expressão esteja no plural, havia fica no singular porque é um verbo impessoal. Choveu meses nas regiões serranas. Embora meses esteja no plural, choveu está no singular. Ninguém fala choveram muito hoje, trovejaram muito hoje, porque são verbos impessoais. A mesma coisa acontece com o verbo fazer, o verbo haver, quando eles indicam tempo que já passou, né? Ou quando o verbo haver é igual a existir. Tá certo? E a concordância nominal, professora Anabela, como é que a gente vai fazer? A gente vai concordar quem? A gente sempre vai concordar o nome, pois a concordância nominal já indica isso. Nome. O nome deve concordar principalmente com os seus modificadores. Isso mesmo, nós temos aqui então o nome representado pelo substantivo e os modificadores seriam o artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo que acompanha esse substantivo. E essa concordância deve acontecer
em gênero, haja vista que o nome ele pode aparecer no masculino ou no feminino, e a concordância pode acontecer em número, concordando com plural ou singular. Vamos ver um exemplo rapidinho aqui? A palavra gatinhos, para quem gosta de gatinhos. Se nós fôssemos colocar aqui a palavra fofo, olha só, gente, que exemplo mais romântico. Mais fofo. Gatinhos. Essa palavra fofo aqui, eu poderia colocar aqui fofa. Gatinhos, fofa. Acho que não, hein, professora Tayane? Gatinhos, fofas. Isso aqui é concordância nominal. Você empregar a concordância, né, desses nomes com esses verbos. Você pode acrescentar mais modificadores. Os gatinhos, fofos e assim por diante. Então, o adjetivo, só que existem casos especiais, né? Quando o adjetivo vem depois de vários substantivos, como é que a gente pode fazer, professora Anabela? Quais são as opções? Nós temos duas opções. O adjetivo fica no plural ou concorda com o substantivo mais próximo. Vamos ver aqui o exemplo. Comprei abacaxi e melancia maduros, concordando com os dois, né? Abacaxi no masculino e melancia no feminino. Ou você concorda maduros, concordando com os dois, ou o exemplo seguinte, abacaxi e melancia madura no feminino singular, concordando com a melancia, que também está no feminino singular. Então, quando o adjetivo vem depois desse substantivo, você tem as duas opções. Que bom, né? Vocês são alunos e alunas esforçados. Olha que chique. Alunos e alunas. Eu gosto de dizer, onde tem um Zé, pode colocar no masculino que tá certo. Se você está numa sala de aula, né? Tem um aluno, a turma cheia de menina, mas se tem um menino, você tem que dizer boa noite, queridos alunos. Só que a gente de birra, né? As meninas sempre dizem boa noite, alunas e aluno. E aluno. Isso mesmo. Então, você tem essa opção. Esforçados, concordando com esse sujeito que é composto, ou você pega e concorda apenas com quem está mais próximo. Esforçadas, concordando com alunas. Embora esse adjetivo esteja representando os dois, tá? Mas quando o adjetivo vier antes, quando o adjetivo vem antes de vários substantivos. Só tem uma opção, professora Tayane. O adjetivo concorda com o substantivo mais próximo. Só essa. Não precisa ficar no plural concordando com todos. Vamos lá. Na sala havia lindas fotografias e desenhos. Vejam que aqui nós só podemos empregar o lindas, porque fotografias está também no feminino plural. Não poderia ser, no caso, lindos, concordando com os dois. Por quê? Porque o adjetivo veio antes do substantivo, tá? Na sala de aula havia lindos desenhos. Opa, quem está próximo de lindos é desenhos. Então, a concordância é com esse desenhos, né, que está no plural e no masculino. Outro exemplo, possuímos imensa esperança, né, e entusiasmo, imensa no singular, né, concordando com esperança, ou possuímos imenso entusiasmo, concordando com a concordância, a regência, né? Existem outros casos também interessantes, e esses que nós vamos ver agora, eles estão no livro de vocês, tá certo? Que vocês podem dar uma olhadinha, revisar, que a gente vai dar uma passadinha bem rápida neles, tá? Obrigado, próprio mesmo, anexo, kit e meio, vai concordar com a palavra, né, a quem ele se refere, né, com o gênero e número. Muito obrigado se for um menino falando, obrigada se for uma menina, tá certo? Ele próprio, o ele no masculino, próprio também. Ela própria, né, fez o trabalho. Eu mesma, se o emissor for uma menina, né? O mesmo acontece com anexo. E atenção para os exemplos de anexo. O documento segue anexo no masculino para concordar com o documento. A carta segue anexa no feminino para concordar com a carta. Kit, a mesma coisa. Estou
sou eu sozinha, estou kit. Estamos, somos nós, kits. E a palavra meia, ela vai depender do significado dela. Meia no sentido de metade, você pode flexionar no masculino e feminino. Se for meio no sentido de um pouco, não pode ser flexionada. Eu estou meia atrapalhada, meia, não, só sua meia que vai pro pé, né? Eu estou meio atrapalhada, um pouquinho, né, hoje. Outras situações, bastante, você vai variar de acordo com a função dela, se é adjetivo ou advérbio. Aprendemos bastantes novidades hoje. Nossas aulas são bastante interessantes. Gente, é só tentar associar bastante com muito, ou muitas e suas flexões. Se quando você substituir pelo muito, houver a flexão no bastante, também vai variar. Só você prestar atenção a isso. Possível, vai concordar com o adjetivozinho, com o artigozinho que vem antes. O mais difícil possível, no singular, porque o ozinho aqui está no singular. Os mais difíceis possíveis, porque o ozinho lá também está no plural. Menos, gente, é invariável, sempre. Há menos alunas do que prevíamos. Mesmo alunas no singular, menos, é masculino e pronto. É uma palavra invariável. Não basta dizer menos pessoas, menos situações, não. Sempre no masculino. Menos pessoas, menos situações, tá? E os outros casos de é proibido, é necessário, é bom, vai depender se esse sujeito vem ou não acompanhado de um artigo ou de um pronome. Não é? É proibido, entrada, tá no masculino porque não tem nenhum elementozinho aqui para unir esses dois. Dedicação é necessário, porque aqui não tem nenhum artigo. Água é bom no masculino porque aqui não tem nenhum artigo. Aqui o outro exemplo já está no feminino, olha, é proibida a entrada. Veja que aqui ficou na concordância, né? A dedicação é necessária ao candidato. Esta água é boa. Então, se houver um modificador, o verbo também vai mudar, a concordância também. A concordância, vamos ver esse exemplo rapidinho aqui. Chegaram ou chegou, né? O verbo veio antes, você tem as duas opções, os filhos e o pai. Fomos nós que, só podemos empregar aqui o tocamos, porque o pronome relativo é o que. Não serei eu quem. Quando apareceu quem, você tem as duas opções para empregar no singular, né? Ou a primeira pessoa ou na terceira do singular. O fazendeiro com os peões, nós temos os dois, né? Uma ideia de pluralidade. Então, levaram. Seguiram as fotografias, então só pode ser anexas, tá certo? Ela mesma preparou o jantar, concordando com ela. Só respondia com meias palavras. Por que é meias palavras no masculino ou no feminino e no plural, né? Muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. Como era uma menina, a concordância no feminino. Na regência, a gente vai estudar um pouco, a gente vai analisar um pouco o verbo dentro, quais são as preposições que ele vai precisar para fazer a concordância adequada, né? Vejamos, você tem o nome e vai concordar com seus modificadores, né? O termo regente, que é quem vai mandar, e o termo regido, não é isso, professora Anabela? Correto. Vamos prestar atenção na regência aqui. Vejam que quando você muda a regência, quando você muda a preposição, muda o sentido lá do texto. Minha chegada à praia foi tranquila, ela acabou de chegar lá. Diferente do outro caso, né? Minha chegada da praia foi tranquila. Ele voltou de lá, né? Então, a regência você tem que tomar cuidado, porque o termo regido na regência verbal é o verbo e você vai ter os seus complementos.
Portanto, esse complemento vai ser do verbo. Na regência nominal, você tem que observar o nome, né, o substantivo ou o adjetivo, para que ele descubra o seu complemento. E esse complemento será o nominal. Vamos descobrir qual é a palavra adequada naquela situação. Vou no IFRO mais cedo hoje. Vejam a linguagem coloquial, numa linguagem coloquial. Entretanto, o mais adequado seria vou ao IFRO, porque esse verbo vou aqui nessa flexão, vou do verbo ir, e é necessário essa preposição a ou ao. A empresa obedeceu o regulamento? Não, a empresa obedeceu ao regulamento. O verbo obedecer exige essa preposiçãozinha a. A gente vai já ver com mais detalhe. Já namorei com aquele rapaz. Com eu não, aquele. gente, porque, né, eu não posso namorar, não, mas... É só um exemplo. Já namorei aquele rapaz. O verbo namorar não pede preposição. É isso que a gente vai estudar com a regência. Se o verbo é transitivo, transitivo direto, vai exigir um objeto direto. Se o verbo é indireto, vai exigir um objeto indireto. Se ele é transitivo direto ou indireto, vai exigir os dois objetos, um direto e um indireto. E se ele for intransitivo, na verdade, ele não vai precisar de objeto nenhum, né? Porque ele é intransitivo, não precisa. Vamos ver os casos especiais de regência. Assistir. Se for assistir no sentido de socorrer ou de ajudar, ele fica, né? Ele é empregado sem a preposição. Um jovem médico assistiu os feridos. Assistiu no sentido de ajudar, né? Mas quando esse verbo esse verbo assistir, funcionar como um verbo, tiver esse sentido de ver ou presenciar, precisa da preposição a. Todos assistiram a um espetáculo deprimente. Então, não é assistir o jogo do Brasil, sábado, é assistir ao jogo do Brasil, tá certo? Aspirar, se for no sentido de cheirar, de inalar, vejam aqui, não precisa de preposição. O homem urbano aspira um ar poluído. Mas, se for aspirar no sentido de desejar, de pretender, de querer... O garoto aspirava ao cargo de gerente da loja. Ao cargo. Veja que precisa da preposição, certo? O verbo visar também segue a mesma situação. Se for no sentido de mirar ou de assinar um cheque, por exemplo, não precisa de preposição. Você já visou o cheque sem preposiçãozinha a. Se for no sentido de pretender, desejar, precisa da preposição. O funcionário visava ao cargo de chefe. A necessidade ali da preposição, certo? Gente, o verbo preferir. Verbo transitivo direto e indireto. E sempre, gente, é preferir uma coisa à outra. Na forma padrão, na linguagem oficial, né, na linguagem padrão, nós não devemos nunca empregar o do que, tá? Só na linguagem informal. Então, o adequado é... Prefiro água a refrigerantes. Pronto. Embora não seja o mais empregado coloquialmente, né? Outra situação, o verbo esquecer ou lembrar. Se ele não tiver nenhum pronome acompanhando, esqueceu meu nome, lembrou os fatos, sem preposição. Se tiver, sem a preposição. Mas se tiver esse pronomezinho se, tem que ter preposição. Esqueci-me do livro. Lembraram-se dos doces. Então, isso a gente vai poder analisar depois, né, com mais calma, quando vocês forem estudar esses complementos desses verbos transitivos, né, diretos ou os verbos transitivos indiretos. Geralmente, os pronomes oblíquos que acompanham esses verbos transitivos diretos são esses: o, a, os, as e suas variações. Quando o verbo transitivo ele é indireto, geralmente o lhe, o lhes, a eles é que vai fazer a voz desse complemento. Vamos ver o exemplo? Quero muito bem ao meu esposo. Ao. Então fica quero-lhe muito bem. Porque o verbo é transitivo indireto, né? Porque tem a preposição, não é isso?
Quero muito aquela casa. Aquela casa, Quero-a muito. o verbo, a preposição empregada foi o azinho. Na regência nominal, nós temos os nomes determinando como é que querem seu complemento. Se é com preposição de, com preposição por. E esses nomes, eles podem exigir mais de um tipo de preposição. Vamos ver os exemplos. Amor, a ou por Deus. Insistência em falar alguma coisa. Obediência à lei. Lembrem aí de crase que a gente já estudou, né? Obediência à lei, obediência ao regulamento. Se tem o auzinho na substituição, precisa da crase. Cuidado com a revisão do texto. Ansioso para revê-lo, ou ansioso por alguma coisa. Relativo ao decreto. Então, quando a gente tem a concordância dos nomes, a gente tem que observar qual a preposição adequada. Vamos lá, ver esse exemplo aqui. Vamos só revisar rapidinho antes do nosso momento de atividade. Não deixe de assistir ao Jogo do Brasil, porque aqui assistir no sentido de ver. Prefiro sorvete a picolé. Mesmo picolé sendo uma palavra no masculino, é só o azinho ali e pronto. Não vai usar o do quê? Isso. O candidato aspirava ao cargo de tutor, porque aspirar no sentido de desejar, de pretender, né? Todos aspiram o ar poluído. Aspirar no sentido aqui de cheirar, né? Iremos no Acre nas férias? Iremos ao Acre nas férias. Vamos conhecer, né? Agora em julho. Devo obediência ao meu pai. O verbo obedecer ou o nome obediência exige só essa preposiçãozinha aqui. A ou ao. Estaremos aptos ao trabalho. Esta aula refere-se à regência e concordância. Esse azinho tem ou não tem crase, professora Anabela? Tem ou não tem, professora Tayane? Refere-se, vamos substituir por ao assunto. Aproveitando e fazendo uma revisãozinha da aula anterior. Se houve a substituição do ar por ao, pode colocar a crase. Tem crase. Muito bem. Teremos agora nossos 20 minutos de atividade, né, professora Anabela? Correto. É importante que vocês lembrem, né, discutam aí a atividade em sala, tentem realizar e as dúvidas que vocês tiverem encaminhem ao tutor para ele nos enviar via chat para a gente tentar solucionar aqui e não deixar ninguém com dúvidas no final dessa aula. Se vocês preferirem, vocês podem se reunir em grupos para que a dinâmica, né, da atividade de vocês fique melhor. Então, nós nos encontramos daqui a pouco. Olá, voltamos. O que vocês acharam da atividade? A primeira questão já era logo de cara um desafio para vocês. Era como se fosse, né, o jogo dos 7 erros, para vocês encontrarem os 7 erros de concordância presentes no texto. O que vocês acharam? Professora Anabela, alguma dúvida antes da atividade? Temos 2 dúvidas. A primeira é do aluno Romário de Jaru. Um abraço para o Polo de Jaru. Está correto? A carta segue em anexo? Vejamos. O que nós vimos, né, na nossa aula é que a expressão anexo, essa palavra anexo, ela deve concordar com a pessoa que ela se refere. Entretanto, vamos colocar aqui no slide, só para facilitar. A carta
em anexo. Quando você emprega essa expressão em, né? Essa expressão em anexo, ela realmente deve ficar no singular. Ela é invariável. Invariável, independente de quem vem, né? A quem ela está relacionada. Se fosse a carta segue anexa, só a palavrinha aqui, anexa, deveria concordar com a palavra a carta. Mas como veio uma locução, né, introduzida pela essa preposição em, por essa preposiçãozinha em, então é invariável. Em anexo tá certíssimo. Obrigada pela participação. E a outra pergunta é do Edilson de Jiparaná. Abraços para Jiparaná, inclusive parabenizar a tutora Anete pelo seu aniversário. Parabéns, Anete, nossas, né, congratulações por mais um ano de vida. E a dúvida do Edilson era, qual que está correto? Tu tens cabelos bonito ou tu tem cabelo bonito? Eu acho que ele estava se referindo ao seu cabelo, professora Tayane. Talvez. Bem, gente, quando você emprega uma linguagem coloquial, e isso é comum, a gente empregar o tu substituindo você, né? Você pode sim empregar essa linguagem informal, o tu que pertence à segunda pessoa do singular, empregando, né, a concordância com um verbo na terceira pessoa do plural. Tu vai sair hoje, tu vem mais cedo, tu quer um pedaço de bolo. É comum na linguagem informal, na linguagem, né, do dia a dia, coloquial, dependendo da aproximação, né, que você tem com quem você vai conversar. Mas na linguagem formal é tu tens. E se a palavra seguinte for cabelo no singular, tem que ser bonito no singular também. Se for cabelos no plural, bonitos ou belos, né, também tem que concordar com ele, certo? A concordância nominal, cabelos bonitos, deve acontecer entre o nome, né, que é o substantivo, e esse adjetivo. Obrigada também pela participação de vocês, tá certo? Mas e aí? Como terá sido a atividade de vocês? Quem, professora Anabela? Nós temos polos participando das respostas, principalmente da dos 7 erros. A dos 7 erros, eu sabia que vocês iam se envolver um pouco mais para responder essa questão. Então, vamos lá começar a leitura e já tentando descobrir quais foram esses 7 erros. E vai ganhar um bombom da tutora quem acertar. Vamos lá, gente. O primeiro grupo, ele está indicando que passou e passaram. Certo, então como vamos primeiro ver, erro. Vamos ver se está correto isso. Vamos fazer a leitura, já corrigindo e identificar, né, essa confusão, né, esse problema que nós encontramos aí nesse texto. Vamos lá. Contar é muito dificultoso, não pelos anos que já se passou. Opa! Pelos anos que já se passou. Quando a gente estuda concordância verbal ou nominal, o que foi que a gente viu? O verbo deve concordar com o sujeito a que ele se refere. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que ficar no plural também. Então, se o sujeito de passou é os anos, então não pode ser os anos passou. Tem que ser pelos anos que já se passaram. Eu vou colocar aqui já a resposta e vocês vão dizendo pra gente se vocês foram acertando ou não. Mas, pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balanceio, de se remexerem dos lugares. A lembrança da vida da gente se guardam em trechos diversos. Quem é que se guarda aqui na história? São os trechos ou a lembrança? A lembrança da vida da gente se guarda. Lembrança no singular. Se esse é o sujeito, o verbo deve concordar com ele. Então, não precisa desse Mzinho aqui. A lembrança da vida da gente se guarda. Onde? Em trechos diversos. Em trechos não é o sujeito, tá, gente? Aqui tá dando só uma ideia, né, que depois a gente pode estudar, vocês podem pesquisar, que é só um adjunto adverbial que tá dando o modo, né, como essas lembranças são guardadas. Ouro Preto acertou
É o grupo da Cirlei, acertou até agora as 3 situações. Muito bem, parabéns para eles. E eu tenho certeza que outros polos também devem ter acertado, não é isso? Continuando, uns com os outros, acho que nem se mistura. Opa, eu acho que aqui tem outro problema. Quem é que não se mistura aí no caso? Olha aqui o sujeito, uns com os outros. Esse com, assim como o ou nem, ele dá a ideia de inclusão, né? De unidade, de soma. Então, nunca poderiam ser mistura no singular, porque uns com os outros nem se misturam no plural. Espero que vocês estejam compreendendo, né, e visualizando direitinho aí. O grupo da Joycilane de Buritis também acertou essa. Que bom! Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo coisa de rasa importância. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data. Toda saudade são uma espécie de velhice. Ai, meu Deus do céu. São uma espécie de velhice. Tem alguma palavra no plural no sujeito? Toda saudade são uma espécie de velhice. Se o verbo concorda com o sujeito e o sujeito é toda saudade no singular, a única forma verbal que cabe aqui, toda saudade, é uma espécie de velhice. O aluno William, de Cerejeiras, e o grupo da Franciele acertaram esses 2 erros, né, que estavam propositalmente colocados aí. Até agora já encontramos 4 erros. E os outros 2 erros ficam para os outros polos responderem para a gente. Vamos lá continuar no próximo slide. Talvez, então, a melhor coisa seria contar a infância não como um filme em que a vida acontece no tempo, uma coisa depois da outra, na ordem certa, sendo essa conexão que ele dá sentido, princípio, meio e fim, mas como um álbum de retratos. Cada um completo em si mesmo, cada um contendo o sentido inteiro. Talvez seja esses jeitos de escrever sobre a alma. Eita, a gente acabou de encontrar mais um, viu, professora Anabela? Mais um. Quem é o sujeito do verbo seja? Quem é aqui que tá sendo evidenciado através desse verbo? Talvez esses jeitos de escrever sejam, né? Eita, já ia mudando ali. Talvez sejam esses jeitos de escrever sobre a alma, em cuja memória se encontra as coisas eternos. Ai! Encontra as coisas eternos? Não ficou esquisito, gente? As coisas se encontram. Tá aqui, faltou passar para o plural, concordando com o sujeitinho aqui a que ele se refere. E essas coisas são eternos? Coisas no plural e no feminino. Eternos no plural, ok, mas está no masculino. Então, aqui nesse caso, mais um erro que nós podemos observar. Deveria ser eternas, que permanecem, tá certo? Nós fizemos uma adaptação desse texto, ok, de Guimarães Rosa, Namorada das Palavras, para que a gente pudesse, depois vocês podem reler esse texto, porque ele fala de uma maneira tão bonita, tão interessante, como contar a história da sua vida, né? Não como algo linear, né? Que tenha começo, meio e fim, mas como um álbum de retrato que você vai olhando, observando, lembrando de cada momento em especial, né? E aí lá estavam os nossos 7 erros. Espero que vocês tenham acertado. O grupo de São Miguel também acertou essa última de São Eternas. Parabéns a todos os polos. Ok, segunda questão, vamos lá. Questão 2. Indique a alternativa correta. Preferia brincar do que trabalhar? Nós já vimos que essa expressão ela é coloquial, então nós precisamos evitar. Letra B, preferia mais brincar a trabalhar? Gente, a regência do verbo preferir é apenas preferir uma coisa
a outra, não precisa do mais. Se você prefere uma coisa, é porque você não prefere outra. Não são as duas, é só uma. Então, é preferir uma coisa a outra, não precisa desse mais. O Polo de Paraná tem uma ideia do que poderia ser a resposta dessa questão, professora Tayane. Qual seria a resposta, de acordo com eles? O Polo de Paraná indica que seria a letra C. Letra C, vamos ver. Preferia brincar a trabalhar. Ué, e por que não é a letra D de dado? Por que será que não é a letra D de dado? Relembrando o nosso assunto da aula passada, a gente pode colocar crase antes de verbo? Nunca, jamais. Se a professora Ruth estivesse aqui, olha, de jeito nenhum. Crase antes de verbo, a gente não emprega. Então, por isso a alternativa D está errada. E a letra E, preferia mais brincar do que trabalhar. Essa expressão é muito coloquial e deve ser evitada. Então, realmente, eles acertaram. A alternativa correta, letra C. Correto, Polo de Paraná e também os polos, né? Os demais polos que encaminharam as questões para a gente acertaram. Parabéns. Terceira questão. De acordo com a norma culta, na aula passada, alguns alunos perguntaram, né? E a gente tem que empregar a norma culta? Tem que ser de acordo com o novo acordo, por exemplo, relembrando? A questão ela já indica como ela quer que você responda aquela pergunta, né? Então, vamos lá. De acordo com a norma culta, assinala a alternativa correta. Quanto à regência. Gente, vou no banheiro. Essa regência está adequada? A professora Ruth já comentou conosco, né? Nós já vimos isso. Vou ao banheiro, vou a algum lugar. A gente deve evitar, de acordo com a norma culta, o emprego de vou no banheiro, vou na escola, tá certo? Próxima. Letra B. Vamos assistir o jogo. De acordo com a regência do verbo assistir, assistir quando ele está relacionado a... significa ver, né? O presenciar, nós devemos utilizar a preposição a, no caso da palavra feminina, ou ao, no caso de palavra masculina. Então, essa questão aqui, essa alternativa também está inadequada. Vamos assistir ao jogo do Brasil na minha casa? Deveria ser ao. Letra C, prefiro suco do que vitamina. Acabamos de ver que esse verbo preferir só exige a preposição a. O Polo de Alta Floresta tem uma sugestão a respeito dessa questão, professora. Letra D ou letra E? Qual das duas? Eles acreditam que é a letra E. Vamos ver então. Vamos ver a primeira letra D de dado? Ele sempre visou o cargo de supervisor. Aqui nós temos mais um exemplo de regência. Visar no sentido de desejar, de pretender, tem que ter a preposição a. Então, visou ao cargo, está incorreta. A alternativa realmente correta é a letra E. Lembrei-me do. Se o lembrei vier acompanhado desse pronomezinho me, tem que vir a preposiçãozinha lá do outro lado. Tá certo? Então, finalizada a nossa atividade, rapidinho vamos fazer uma revisão do que nós vimos hoje. Nós temos duas perguntinhas, professora Tayane. A aluna Adriele, ela questiona o seguinte, do Polo de Colorado. Na questão 1, na frase, tem horas antigas que ficam muito mais perto da gente do que outras que de recente data. Pergunta-se, do que pode ser trocado por ou foi um equívoco? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos revisar. Vou apagar aqui pra gente ver. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data. Vejam, a expressão do que, ela deve ser evitada antes de preferir. Quando você gosta de uma coisa a mais, né, uma coisa além de outra, né, quando você está relacionado lá, ficaram muito mais perto de uma do que de outras, a regência que ela não está relacionada ao verbo preferir. E sim, ficaram muito mais perto de quê? Esse nome aqui
perto exige sim esse complemento, né, com a preposição de. Você mora perto de que bairro, digamos assim? Você mora perto do centro? Vejam que esse de, né, o do, ele está presente na concordância desse nome perto. Então, sim, essa concordância está adequada, não foi um equívoco, não. Obrigada pela participação de vocês, certo? E a aluna Francis Jane, aqui do Polo de Porto Velho, pergunta justamente nessa linha. Se o tem está empregado de modo correto, né? Nossa. Tem horas antigas. Tem horas antigas que ficaram. Gente, que bom que vocês estão participando da nossa aula. Esse tem aqui, especificamente, ele não... Porque o que foi que a gente viu na aula passada, né? Sobre acentuação gráfica. Se o tem estiver no plural, concordando com o sujeito no plural, ele tem que ter o acento circunflexo. Nesse caso aqui, ele assume a posição de um verbo impessoal. A gente pode substituí-lo, por exemplo, pelo verbo haver. Há horas antigas, né? Ou havia horas antigas, né? Quando isso acontece, o ter também pode assumir, o ter, que é um verbo que a gente emprega coloquialmente, também pode empregar essa posição de verbo impessoal. Por isso, nesse caso aqui, ele não tem esse acento circunflexo para representar o plural. Ele realmente deve representar o singular, certo? Podemos fazer... Podemos passar adiante. Ok, só fazendo uma revisãozinha rápida, porque nossa aula já está terminando. A concordância verbal, ela está relaciona sujeito e verbo. Se o sujeito estiver na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, o verbo tem que concordar com ele. A gente vamos? Claro que não. Nós vamos estudar concordância. Ou a gente vai, porque as pessoas são diferentes. Na concordância nominal, você vai concordar o nome com o seu modificador, com o seu adjetivo. E essa concordância é em gênero e em número. As meninas bonitas passaram na rua, né? Passaram pela rua principal da cidade. Os meninos bonitos passaram, né? Então a concordância nominal é nesse sentido. A regência, você vai observar a transitividade do verbo. Se é direto, exige um objeto direto. Maria pediu um pedaço de bolo. A ligação do verbo pediu com o seu complemento é sem a preposição. Transitivo indireto, exige objeto indireto. Gosto de quê? Já vem a pergunta. Com a preposição. Transitivo direto e indireto quando tem os dois. E o indireto quando não tem objeto nenhum. São intransitivos. Tá? E a regência nominal, revisando rapidamente, são os nomes que vão dizer, olha, eu preciso de um complemento e o complemento tem que vir com essa preposição que eu quero. Eles é que vão reger, né, a situação. Então, é amor por Deus, o amor a Deus, insistência em falar, obediência à lei, né? Cuidado com a revisão do texto, ansioso para revê-lo e relativo ao decreto. Você precisa tomar cuidado sempre em descobrir quem é o sujeito, para saber como é que esse verbo deve se flexionar e concordar com ele. E com relação à regência, deem uma revisada no livro de vocês, que ele vai auxiliar e dirimir um pouco das dúvidas que possam surgir, porque a gente só tem dúvida quando a gente estuda, não é, professora Anabela? Correto, né? O livro, a aula 9, concordância na página 67. E além disso, vocês podem assistir a aula novamente. Tem algumas dúvidas que vocês encaminharam agora no finalzinho por chat, que infelizmente não vai dar tempo para a gente responder, mas vocês podem fazê-las aos tutores à distância, que com certeza eles vão responder. E caso tenha alguma dúvida, assista a aula novamente, ok?
Ok, muito obrigada pela participação de todos. Nos vemos na nossa próxima aula na semana que vem. A professora Ruth já vai assumir esse posto aqui. Eu volto para o meu cantinho ali e tenham todos uma boa semana de estudos. Essa aula estará à disposição de vocês. Deem uma revisada nos conteúdos que nós repassamos a vocês. Tem o Manual de Redação da República também. Então, tem várias formas, né, várias possibilidades de estudo. Tenham todos uma boa semana e até a próxima aula. Para finalizar, tem o questionário da aula de hoje, concordância e regência, para vocês responderem. Amanhã a gente convida os tutores presenciais para participarem da formação pedagógica, né, que a direção de ensino está promovendo, sobre requerimento geral, procedimentos. Então, vocês podem convidar a comunidade também, quem tiver interesse de fazer, serão certificados. E a pedidos encarecidos, beijos para a Alta Floresta e lembranças, né, parabéns atrasadinho para a tutora Tânia do Polo de Buritis. Então, abraços para o IFAC e para todos os polos, bonanças a todos. Boa noite e até a próxima aula.